Queria agradecer ao Luiz Arthur, a presença dele aqui conosco, que é um grande diretor e professor de teatro, pesquisador, e que justamente por essa junção introduziu uma experiência muito importante que teve grande repercussão no teatro brasileiro e também nas adaptações da obra do Nelson, quando fez, em 1991, uma adaptação, um espetáculo que teve muita repercussão, da adaptação das crônicas de Nelson Rodrigues para o teatro, A Vida Como Ela É. E continua, vez por outra, retomando experiências nesse sentido. E então eu queria comentar com ele essa questão que se coloca, da adaptação, da descoberta de que um texto narrativo também pode ser ou ter um potencial dramatúrgico, ser aproveitado nesse sentido. Com certeza. Eu acredito muito, eu vejo muita teatralidade no texto narrativo do Nelson, seja nos contos da Vida Como Ela É, que eu prefiro chamar de contos, porque eu acho que a estrutura literária deles é mais a do conto, porque são histórias muito amarradas, com princípio, meio e fim. Algumas delas parecem ser uma cena teatral perfeita, completa, mas as próprias crônicas mesmo, as crônicas autobiográficas, que foram depois reunidas em livros como A Cabra Vadia, A Menina Sem Estrela, O Reacionário, apesar de seguirem aquele discurso da crônica mais informal, mais ao sabor da pena, mais pessoal, ainda assim eu acho extremamente teatrais. É uma voz teatral, Nelson é uma voz teatral, seja criando ficções, criando histórias, ou seja alinhavando pequenos relatos, pensamentos, memórias, lembranças. Eu acho que tudo tem uma ressonância teatral muito grande. Por isso que, por exemplo, quando eu trabalho com a ficção, seja ela os contos da Vida Como Ela É, ou, por exemplo, eu já trabalhei com o folhetim dele também, eu já trabalhei com A Mulher que Amou Demais, de Mirna, que ele escreveu sob o pseudônimo de Mirna, já trabalhei com Engraçadinha, O Asfalto Selvagem, e eu acho que seja na ficção ou seja nas crônicas, existe uma teatralidade na voz que narra, na voz que conta a história. E por essa razão, quando eu monto esses textos, eu conservo essa voz. Quando eu monto um conto ou um romance, eu não me desfaço do texto narrativo, como a adaptação tradicional costuma fazer, Quando um romance ou um conto é adaptado para a cena, então normalmente se elimina o texto narrativo, se transforma tudo em diálogo, aquela clássica transposição de gênero, do épico para o dramático. Eu não faço isso, eu mantenho a natureza épica, quer dizer, eu mantenho aquela voz contadora da história, que é a voz do Nelson, que é saborosíssima. Se dando a liberdade até de introduzir um narrador, embora você esteja fazendo um teatro. Teatro, exatamente. Uma voz um teatro narrador, épico, porque tem essa figura do narrador ou dos narradores, porque essa voz narrativa eu trabalho de diferentes maneiras. Pode ser um único narrador que conte a história enquanto os outros atores fazem os personagens, então as falas dos personagens, ou pode ser todos os atores que vestem e desvestem essas máscaras do personagem e do narrador, que dão uma fala do personagem, de repente se viram para a plateia e dão uma fala narrativa. Tem várias maneiras de trabalhar com esse texto narrativo. Ele pode ser em off também, o narrador pode estar na periferia do espaço cênico, ou ele pode adentrar e circular no meio dos personagens. Enfim, existem mil maneiras de trabalhar com essa questão do épico, da narração explícita em cena, e eu acho fascinante esse trabalho. É uma coisa que me inspira, me seduz muito na minha pesquisa teatral, não só com o Nelson, eu tenho trabalhado com outros autores de ficção literária, Como introduzir, qual é a forma, que formas teatrais eu posso criar para veicular esse texto narrativo em cena. Toda essa tua pesquisa também é coerente com a sua trajetória, até com a sua formação, de uma pessoa que teve uma formação
na área de letras Isso. e tem então essa percepção do texto, essa importância que você vê na estruturação de um texto, entende bem o que é narrar, né? Qual o papel do narrador. Exatamente. Eu acho que esse casamento que eu faço entre literatura, principalmente prosa de ficção, né, e teatro e dramaturgia vem da minha história, do meu background. Eu me formei em letras, eu era um apaixonado, sou um apaixonado por literatura, não segui propriamente a carreira na literatura, né, enveredei em seguida para as artes cênicas e fiz toda uma carreira acadêmica como professor e pesquisador de teatro, mas o meu amor pela literatura, e tanto como leitor quanto como estudioso, né, sempre permaneceu. Aí naturalmente surgiu, desde muito cedo na minha carreira de diretor, eu comecei a teatralizar textos de ficção literária. Ainda quando eu morava em Porto Alegre, eu trabalhei muito em cima de autores gaúchos. Eu trabalhei em cima de Érico Veríssimo, Simões Lopes Neto, que é um autor regionalista gaúcho. E aí, aos poucos, enfim, fui trabalhando com outros autores, com o Nelson, com a própria Clarice Lispector. Trabalhei com Clarice também, né, no teatro. E agora, a carreira do Nelson, né, a repercussão do Nelson também se aliou à descoberta da obra do Nelson também pelo cinema. Sim. E também pela televisão. Sim. Até me lembrou, nos comentários que você está fazendo, alguns recursos utilizados na versão televisiva do Engraçadinha. Sim. Não é? A presença daquele narrador que dava um colorido interessante, né? Que é uma coisa muito rara de acontecer nessas outras mídias, né? Cinema ou televisão, a voz narrativa assim bem explícita, e acontece nessas adaptações. Tem aquela outra adaptação que a Globo fez também de alguns contos da vida como ela é, também tem uma voz narradora, também tem uma voz em off que se ouve contando as histórias. Você acha que há um gênero específico de cinema, que se pode dizer um cinema rodriguiano, neuciano? Porque às vezes eu sou tentado a pensar que se criou uma espécie de modo de fazer cinema muito adequado à dramaturgia, até a adaptação de obras narrativas do Nelson. Olha, eu não saberia fazer uma análise, porque na realidade eu não sou propriamente um conhecedor de cinema. Com certeza eu assisti, provavelmente quase todos, pelo menos, quase todas as adaptações das obras do Nelson, sejam das peças, ou seja, dos romances, ou até contos da vida como ela é, né, como A Dama do Lotação, que foi adaptado para o cinema também, As Gêmeas, que é um conto da vida como ela é, enfim. Então não saberia dizer que impacto que isso causou no cinema nacional, mas com certeza eu acho que as obras do Nelson funcionam muito para o cinema. Eu acho que tem uma característica cinematográfica na narrativa dele. Aí eu não estou falando mais narrativa no sentido de discurso, de voz autoral, né, contando do relato. Eu estou falando narrativa no sentido de estrutura, de articulação, né, dos episódios, da trama, e isso me parece que tem uma característica muito cinematográfica na maneira como o Nelson alinhava, costura os episódios, seja na sua ficção ou seja no próprio teatro, né? Basta pegar o grande exemplo maior de todos, O Vestido de Noiva, com os 3 planos, né? Realidade, memória e imaginação, a maneira como ele pula de um plano para o outro, né? Como ele costura, faz aquela costura toda, é extremamente cinematográfico. Peças como A Falecida, como Boca de Ouro, que são estruturadas com cenas curtas, né? Cenas muito curtas, muito rápidas, pulam de uma para outra, sem necessidade de enfim, fechar o pano,
criar um outro ambiente, um outro cenário. Ele pede, nessa maneira como ele articula a trama, a história, ele já pede uma linguagem teatralmente explícita, teatralmente onde a teatralidade é assumida. Tá? Não precisa de um realismo cênico para poder encenar esses diversos episódios que se enfeixam de uma maneira muito fluida, né? Muito azeitada e muito rápida, né? Eles vão se acumulando. E isso é cinema. É curioso que nesse seu comentário você está indicando elementos que justificam até essa qualificação do Teatro Nelson como um teatro que teve a marca da modernidade, da abertura para a modernidade, até com parentesco com o cinema. Sim. Não é? Uhum. Essa agilidade, essa metateatralidade, né? Esse reconhecimento assim, da linguagem, da importância da linguagem sendo assumido abertamente. E, por outro lado, você, na sua trajetória teatral, dá para perceber também a atenção que você deu ao aspecto melodramático da obra do Nelson, né? O que parece uma contradição, né? Porque uma tradição tão antiga, né? Presente junto a essa proximidade dos recursos de linguagem moderna e contemporânea. Né? Eu acho que o Nelson realmente ele é surpreendente e fascinante por isso, por causa desse hibridismo todo, né? de ingredientes com que ele trabalha, ao mesmo tempo que ele trabalha com uma narrativa cênica extremamente moderna, tá? Com recursos épicos, com recursos de surrealismo, de absurdo, com essa estrutura cinematográfica. Ao mesmo tempo, ele bebe profundamente da fonte do melodrama, que é algo histórica, tem toda uma tradição histórica e que se situou muito no nosso meio, né? Principalmente nos países latino-americanos, no Brasil, mas não só, eu diria que não só. O melodrama é um fenômeno internacional. Você vai ver o cinema americano, o cinema de Hollywood da década de 30, 40, 50, é cheio de melodrama. Tá? E eu acho que Nelson bebeu muito nessa fonte também, do melodrama do cinema americano. Ah, sim. Dos grandes... eu acho uma que fonte sim. Não só da tradição teatral do melodrama, mas até mesmo da chamada indústria cultural, nascente, que estava em expansão. Né? Com certeza, com certeza. E aí você já vai ver essas duas coisas acontecendo juntas. O melodrama e a linguagem cinematográfica que ele via no cinema, ele converte em teatro, ele bota naquele liquidificador mágico dele e vira uma peça teatral como Vestido de Noiva, como Boca de Ouro, que tem 3 versões da mesma história, né, que vai se refazendo e se recontando. Né? Mas realmente ele vai muito na fonte do melodrama. Ele trabalha com personagens exorbitantes, com ações extremadas, com grandes paixões, com uma instabilidade emocional contínua nos personagens, que é uma característica do personagem melodramático. Né? O personagem melodramático tem aquela instabilidade emocional constante, as emoções são uma verdadeira montanha-russa, não há uma linearidade, ou não há uma lógica, não há uma causalidade psíquica, como acontece, por exemplo, no teatro do realismo psicológico. Né? E isso ele aproveita na composição dos personagens e ele aproveita na composição da trama, porque a trama é cheia de reviravoltas, de revelações súbitas, de expedientes com uma pista falsa, para depois ter a grande revelação, né? De momentos de clímax, de finais apoteóticos, catastróficos. Todos esses são ingredientes do baú melodramático que ele foi lá, pegou e usou
E usou muito bem, né? Porque é fascinante acompanhar uma história daquelas, como O Beijo no Asfalto. Você vai acompanhando aquela história e no final você assiste aquela revelação do sogro Aprígio revelando o seu amor homossexual pelo protagonista, né, que estava sendo acusado de homossexualidade por ter beijado o moribundo, né, que é uma surpresa. Reviravolta, uma reviravolta super melodrama. Agora, se você for pegar o texto com cuidado, o texto do Beijo no Asfalto, você vai ver que ele dá uma série de pequenas pistas sobre esse interesse do Aprígio, mas ele trabalha com a pista falsa ao mesmo tempo. Ele te leva também a pensar que o Aprígio tem um amor incestuoso pela própria filha e por isso odeia o genro. E na realidade, no final, você fica sabendo, na realidade, ele ama o genro e tem ciúmes porque o genro beijou um homem moribundo no asfalto, né? Então tem essa pista falsa, mas ao mesmo tempo ele dá fundamentos na peça muito sutis para que essa reviravolta não seja totalmente inverossímil, gratuita, como muitas vezes acontece no melodrama barato. Além da ligação da obra do Nelson com o melodrama, essa retomada da tradição, a continuidade da tradição do melodrama na obra do Nelson, há um interesse que você tem marcado até no seu trabalho, né? Não perder de vista o aspecto mesmo quase que documental, né, da ligação com o cotidiano na obra do Nelson, né, que talvez tenha a ver até com a repercussão que a obra dele tem, o agrado que ela provoca, né? Sem dúvida. Porque me parece que o Nelson, além de se servir da tradição do melodrama, de se servir de elementos mitopoéticos, como aqueles materiais que ele utiliza nas peças míticas, ou elementos surreais ou absurdos, que ele trabalha, por exemplo, na Doroteia ou Viúva Porém Honesta. Além disso, tem uma marca muito forte da crônica de costumes, da captação da realidade cotidiana, né, principalmente do Rio de Janeiro e principalmente do subúrbio carioca, Zona Norte, subúrbio carioca. E aí a gente vê o Nelson Rodrigues repórter, né, que foi como ele começou, né, desde garoto ainda, garotinho ainda, ele era repórter no jornal da família dele, do pai dele. Então, esse fascínio dele pela captação, pela fotografia, pelo documental, pela captação do linguajar, dos usos e costumes, dos tipos humanos, dos valores, das obsessões, né, da sociedade brasileira, isso está muito presente, muito forte, e em toda a obra dele, na ficção, na crônica, na dramaturgia, nas próprias peças míticas, onde existe um componente que, à primeira vista, parece ser menos realista, mesmo lá existe também uma captação da realidade brasileira. E nas chamadas tragédias cariocas, muito mais, né? Então, acho que tem esse componente que, como você falou muito bem, explica uma comunicabilidade muito grande que a obra de Nelson Rodrigues, seja o teatro ou seja a prosa de ficção, tem com a plateia, não? Porque a plateia se identifica muito com aquela realidade retratada ali. E você estava comentando também como isso tem a ver com uma tradição brasileira, né? No teatro brasileiro, Sim, não é uma linha do teatro brasileiro forte. Exatamente, né? Que é a crônica de costumes, né? Mais na comédia, mas de qualquer maneira, existe essa tradição da aproximação do autor da realidade social e o desejo de surpreender essa realidade, colocar a fatia de vida em cima do palco, né? Isso é uma tradição
né, da dramaturgia brasileira. Desde o século XIX, isso vem acontecendo, Martins Pena na comédia, sim, mas você vai ver, por exemplo, o próprio melodrama que acontece no século XIX, também tem uma característica de realismo, de observar a realidade social. Então... Você, como diretor, né, uma pessoa que então tem que traduzir para a linguagem teatral, né, fazer esse desafio como você enfrentou, né, que vem enfrentando, né, traduzir não só no Nelson Rodrigues, mas outros ficcionistas, uhum, levá-los a poder ser encenados num palco. O que você acha, assim, apontaria como um problema mais geral dessa questão de adaptar um texto ficcional, de prosa narrativa para o palco? Então, né? aí a questão, para mim, se coloca de uma maneira muito particular por causa desse meu interesse em explorar uma expressão teatral híbrida entre o épico e o dramático, que misture, que trabalhe na fronteira, né, das duas coisas, que trabalhe com o dramático, mas que trabalhe também com o épico, com a voz narrativa. Então, eu nem sei se é o caso de falar nesse tipo de experiência que eu faço, de pesquisa que eu faço, nem sei se seria o caso de utilizar o termo adaptação, porque normalmente a adaptação é utilizado no sentido de transposição de um gênero para outro. Eu sei que falar em gênero é uma coisa fora de moda, mas vamos falar então assim de um modo épico para um modo dramático. Então, o modo épico contempla, abriga a narrativa, né, além do diálogo, mas preponderantemente a voz autoral narrativa e a estrutura épica, episódica e tudo mais. E nós temos um modo dramático, onde só existe diálogo, onde existe uma concentração da ação, tá? Onde existe assim, uma unidade maior de tempo, de espaço. Tá? O que acontece é que se você trabalha dessa maneira que eu trabalho, todos esses requisitos do dramático ortodoxo, do drama puro, eles caem por terra. Então, frequentemente o que acontece comigo é que eu pego o texto original do ficcionista e transporto para o palco com pouquíssima modificação. Tá? Eu interfiro muito pouco no texto. Eu interfiro. Eu não vou dizer que eu levo na íntegra. Tá? Existem outros diretores que trabalham com uma proposta mais radical. O Aderbal Freire Filho, por exemplo, trabalha com o que ele chama de romance em cena. Ele pega o livro e ele ensaia o livro, e ele monta o livro com tudo que o livro tem. Todas as vírgulas, tudo, pontuação, tudo. Eu já não faço isso, mas também, por outro lado, eu não faço a adaptação no sentido de transposição de gênero. Eu conservo a voz narrativa, eu conservo o elemento épico. Eu quero que permaneça esse elemento épico, que eu acho extremamente teatral, né? Eu quero que ele permaneça. Então, por isso, eu nem chegaria a falar em adaptação, sim, ou seria uma adaptação, um tipo de adaptação que não é o que a gente está acostumado a ver. Né? Eu acho que é muito interessante na sua fala, né? Foi muito interessante essa nossa conversa, embora merecesse horas e mais horas, né, de duração, porque demonstra, inclusive, a atualidade das questões de linguagem que se colocam na obra do Nelson, Com né, certeza. da questão temática, né, da questão do enfoque na vida brasileira dele, que sempre é curioso, sempre é original ainda, né? Com certeza. Né? Eu acho que ainda tem muito para se explorar, para se descobrir em Nelson Rodrigues como material para teatro, né? Na dramaturgia e na prosa de ficção, nas crônicas, enfim, é um material riquíssimo e eu diria, praticamente inesgotável. Muito obrigado pela sua participação, foi uma grande contribuição para a nossa conversa. Para mim foi um prazer.